Prezados, queridos e amados irmãos, eis que vos saúdo com a paz do Senhor, desejando-lhes as bênçãos da Santíssima Trindade, as bênçãos da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, as bênçãos da querida Santa Vó Rosa, o Divino Consolador da promessa de Jesus, e as bênçãos do querido Santo Irmão Aldo, o Supremo Pastor do Rebanho de Cristo, por excelência. Que estas divindades fiquem com todos e sobre todos permaneças para todos sempre. Digo-lhes que é um privilégio para mim hoje estar presente entre os irmãos, para transmitir aos vossos corações o recado que dos céus Jesus tem a nos dar, através das mensagens que doravantemente do céu serão enviadas aos nossos corações. Amados, eu convido a igreja, por gentileza, a pôr-se em pé e vamos fazermos uma oração para iniciarmos a nossa reunião de hoje. Todos em sentido de oração. Oramos. Deus meu, Deus nosso, Pai bendito, todo-poderoso, divino Criador dos céus e da terra. Ó Pai, ao Senhor neste momento, com as forças da nossa alma, do nosso amor, elevamos ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração, ó Pai, e dizermos que somos muito gratos ao Senhor, porque o vosso amor é infinito por nós, e hoje nos destes novamente esta oportunidade, ó Pai, de assim nos fazermos presente na sua casa de oração, este tabernáculo santo. Jesus, Mestre Divino, ao Senhor também nosso louvor, nossa adoração e a nossa gratidão, ó Mestre, porque és uma fonte inesgotável de vida e de amor, e muito nos ama, e por isso hoje o Senhor, assim, em nome de Deus, o Pai e do Divino Espírito Santo, estás presente aqui com a sua Mãe Maria Santíssima, com a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, para mais uma reunião. Agradecemos também pela presença dos vossos santos profetas, santos apóstolos e tantos outros santos da glória celestial, que estão presentes aqui nesta reunião tão preciosa de hoje. Santo e bendito Irmão Aldo, pastor por excelência do rebanho de Jesus, o nosso louvor, a nossa gratidão ao Senhor, pois mais uma reunião se inicia, ó Santo Irmão Aldo, a qual eu a consagro ao Senhor neste momento, e peço ao Senhor que inspire a todos os vossos filhos que aqui estão prestes a realizar a missão que a eles for incumbida. O Senhor possa inspirar o trabalho da regência, músicos, coristas, diáconos e diaconisas, para que esta reunião tenha o divino desenlace e saia na vontade de Deus, o nosso Pai. Portanto,
Eu, neste momento, a declaro, Santo Irmão Aldo, esta reunião iniciada em vosso santo nome. Amém. Cantaremos o número 1 do nosso inário, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja Forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade, a nossa arma é a sã doutrina e a nossa força andarmos sempre na verdade. Amém. Podei-vos assentar. Para darmos início à nossa parte de louvor e adoração ao nosso Deus e a toda a glória celestial, vamos apresentar alguns hinos do nosso inário. Inicialmente é o número 131, Vamos Combater. Chamados para este ministério, com amor e santidade devemos trabalhar, com Jesus e o poder celeste. Muitas almas temos que salvar. Servimos neste ministério santo, porque sabemos que é do Consolador. Vamos, obreiros apostólicos, vamos lutar com fervor. Vamos combater o bom combate, até Jesus nos levar. Vamos servir a santa vossa e guardar a fé para nossa coroa ganhar. Muito bem. Continuando, é o número 139, Jesus te chama. Ó, tu que estás no pecado, ouve esta voz a clamar. É Jesus quem está te chamando, pois Ele quer te
Muito bem. Ainda o número 143. Ouve o teu Salvador. Desperta de tua ilusão, tu que busca prazeres no mundo, a glória que nele há se acabará num segundo. Vem, pecador, vem depressa, ouve o teu Salvador. Tens nesta igreja promessa do perdão, ó meu Senhor. Mesmo que sofras o agravo, não voltes mais a pecar, pois já não és mais escravo, com Jesus livre estás, vivendo aqui santamente, os anjos virão te guardar, e tu terás finalmente junto a Deus o teu novo lar. Aceita depressa a doutrina que hoje irás aprender, pois esta igreja ensina como viver e vencer. Um galardão muito formoso estará para ti reservado. Verás como foi precioso o mundo tu teres deixado. Para encerrarmos esta primeira parte, serás apresentado então o número 162. Unidos marchamos. Unidos marchamos, seguindo a vossa Santa Mãe. Com ela contamos, pois sempre nos ensina o bom viver. Deus nosso Pai a escolheu, e a ela deu do seu poder, e com Jesus lutando está, tudo fazendo pra salvar, querida volta eterna mão, aceita pois nosso louvor, ó rosa rainha do céu, te louvamos pela nossa união. Amém. Agora, amados, o trabalho então passará a cargo do coral. Inicialmente serás apresentado Dia de Salvação.
Hoje é dia de salvação. Deixa ouvir o orgulho terrestre. Vem com amor, vem com dedicação. Seguir Jesus, nosso divino Mestre. Jesus te ama e quer teu coração. Jesus na cruz sofreu por ti, sim, derramou seu sangue inocente para te dar a vida e a salvação. Porque desprezas o seu entrega hoje o teu coração. Bendito dia da minha salvação. Ainda com o coral, Hora Feliz. Hora feliz da minha vida é quando chega a hora de me dirigir pra minha santa igreja tão querida para cantar
teu servir. Que alegria quando aqui estou, ouvindo palavras poderosas. É como se no céu já estivesse juntinho da minha Santa Vó Rosa. Pois aqui nesta igreja eu tenho tudo. Tenho saúde, tenho paz, tenho alegria, tenho as bênçãos de Jesus, meu Salvador. Eu amparo da Santa Virgem Maria. E lá dos céus um grande poder sempre sobre nos está. Pois Jesus com a Santa Rosa nos abençoa quando estamos a orar.
Queridos e amados irmãos, passaremos agora para a parte das ofertas. É o momento de dizermos sim à Santa Vó Rosa e ao querido Santo Irmão Aldo, e abrirmos o nosso coração e estendermos a nossa mão, apresentando com todo o prazer e o fervor da alma o nosso donativo. Pois é bem sabido que tudo quanto fizermos para o bom andamento desta obra são bens, são benefícios que reverterão a nós mesmos, porque somos nós, os filhos de Deus, somos nós a Igreja Apostólica. Portanto, amados, vamos nos esforçarmos, vamos nos unirmos para bem colaborar com estes santos poderosos do nosso Deus, porque é um trabalho árduo e a Igreja necessita da nossa compreensão, do nosso amor e do nosso bom entendimento a respeito dos nossos donativos. Ofertas para a Igreja Apostólica. Prezados irmãos, a Igreja Apostólica é um precioso tesouro de fé para todo aquele que o encontra e passa a lhe dar valor, pois tornar-se a numa pessoa muito feliz aqui na terra. A nossa igreja é o tesouro ao qual Jesus se referiu na parábola do homem, que achou um tesouro no campo e muito alegre foi e vendeu tudo o que possuía para poder comprar aquele campo, onde encontrar o tesouro de grande valor para a sua vida. É nesta igreja que se encontra o mais precioso e valioso tesouro de toda a terra, o reino dos céus entre nós, que aqui está com toda a virtude da vida e também do poder de Deus, o Pai e dos seus santos, para salvar e libertar a criatura humana de todo o pecado e da maldade. Também para conceder ao Espírito do Apostólico as virtudes do Espírito Santo que lhe são concedidas através do Consolador e do Santo Irmão Aldo, cujas virtudes caracterizam-no como verdadeiro Filho de Deus, pois santifica e purifica a alma, proporcionam vida, saúde, alegria e paz e a felicidade eterna. Estimados irmãos e irmãs, dediquem-se mais à igreja, participando de nossas reuniões, cumprindo seu ministério e cooperando com todos os trabalhos da igreja. Valorizem esse tesouro de fé que está ao vosso alcance e que pode envolvê-los com a graça divina para dominar a vossa vida e fazê-los felizes e muito abençoados. No entanto, a nossa igreja depende da efetiva colaboração de todos os apostólicos, bem como das suas contribuições generosas, que devem ser feitas com muito amor, dedicação e com o sincero desejo de vê-la prosperar cada vez mais, pois ainda temos muita missão a cumprir nesta terra de alcançar muitas almas generosas e piedosas para o reino dos céus. Por isso precisamos de seu apoio financeiro para continuarmos realizando esta obra maravilhosa, anunciando o nome de nossos santos e a oportunidade de fé e esperança a muitos corações. Nós, da direção da igreja, rogamos a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo que lhes concedam o dom da sabedoria, para que possam compreender este apelo que lhes fazemos, com muita esperança e confiança de que cada um dos irmãos e irmãs
haverão de colaborar em favor do bem da Igreja e que fará sua parte para cumprir com o sagrado dever de Filho de Deus e do Consolador, para manter a nossa Igreja com suas ofertas generosas. Assim, meus queridos, explanei essa leitura aos vossos corações. Tenho eu toda a convicção que os amados irmãos colheram essa leitura no seu íntimo e já estão prestes a fazer a sua oferta. A nossa Santa Igreja, para ter o bom andamento desta obra divina de salvação, depende do nosso amor, do nosso esforço, da nossa dedicação. Devemos dizermos a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo: estamos aqui, estamos em pé em vossas presenças, estamos prestes a vos ajudar em tudo o que estivermos em nós e prometemos-lhes fazer o melhor por esta obra de salvação na terra. Vamos conversar com o nosso coração e vamos dizer a Ele, vamos guardar nas nossas profundidades a intimidade desse nobre amor. Amor por Deus, por Jesus, o seu Filho amado, por todo o reino dos céus, pelos santos que os representam nesta Santa Igreja. E vamos amarmos uns aos outros, como Jesus sempre nos recomendara. E unidos venceremos, porque a união faz a força. Amados, vamos ajudar a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo manter ao ar a programação radiofônica Hora Milagrosa. Por quê? Porque através desta programação tão divina, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo têm adentrado nos lares e nos corações, levando a boa nova de salvação. E quantas criaturas foram favorecidas e se tornaram em filhos verdadeiros de Deus, através desta programação tão gloriosa, a Hora Milagrosa. É preciso lembrarmos que ainda existem muitas e muitas almas que ainda não tomaram o conhecimento da pregação do Evangelho do Reino dos Céus, pregada e apregoada nesses tempos, através da Santa Vó Rosa e do querido Santo Irmão Aldo. Mas, ao ouvirem a programação, a Hora Milagrosa, muitos acolherão os seus fundamentos e, sendo humildes e sinceros de coração, terão a grande chance e a oportunidade de conhecer a verdade do reino dos céus e preparar o seu espírito para a morada eterna. Eu deixo esta simples e humilde mensagem aos vossos corações e convido a igreja a entrarem em sentido de oração e vamos orarmos para consagrarmos as ofertas. Meu Deus, meu Pai, nosso Deus, nosso Pai, neste momento em que explanei a leitura a respeito das ofertas, sim, Pai, lancei ao coração de todos os vossos filhos a minha humilde mensagem, com toda a veracidade da minha alma. Eles são compreensivos e amorosos, e já têm em poder a sua oferta a apresentar. Atenta, ó Pai Santíssimo, para a atitude dos vossos filhos e os retribua por esta bondade, dando bênção sem fim
ajudando-os a serem felizes, prósperos, bem-aventurados em todos os sentidos. Eu peço, Pai, que o Senhor derrame da unção virtuosa do vosso Espírito Santo sobre essa oferta que os filhos apresentam para o bom andamento desta obra de salvação na terra, a Igreja Apostólica. E assim, Pai, eu declaro essas ofertas ungidas, abençoadas pelo Senhor, e os vossos filhos assim farão com todo o prazer e alegria da alma. Amém. Obrigado. Enquanto as irmãs percorrem o templo, eu vou ler alguns avisos. Chapéus e bonés. Avisamos a todos nossos irmãos e nossas irmãs que não é permitido utilizar chapéu ou bonés durante os trabalhos da nossa igreja, seja no ensaio ou nas reuniões. Isto é uma questão de respeito e postura. Lembramos que é permitido o uso de touca, cachecol ou lenço para as mulheres, quando necessário ou se estiver muito frio. Edital de convocação à Assembleia Geral do Ministério. O presidente do Conselho Deliberativo, no uso de suas atribuições estatutárias, tendo em vista o que consta no artigo 44 do Estatuto Organizacional da Igreja Apostólica, convoca o Ministério Apostólico para reunir-se em Assembleia Geral e ser realizada na sede da Igreja Apostólica, situada na Rua Baguari, 158, bairro Tatuapé, São Paulo, no dia 8 de junho de 2023, quinta-feira, em primeira convocação às 20 horas e em segunda convocação às 20h30, para deliberar sobre o balanço do ano de 2022 e assuntos de interesse geral. Aperfeiçoamento de pastores. O Conselho Deliberativo convoca todos os nossos irmãos pastores da sede de todas as congregações para 4 dias de atividades voltadas ao aprimoramento do seu ministério. As atividades serão realizadas nos dias 8, 9, 10 e 11 de junho de 2023 em nossa sede, juntamente com a festa de aniversário da Santa Vó Rosa da Igreja Apostólica. Lembramos que só serão justificados os pastores que estiverem trabalhando ou com problemas de saúde, impossibilitados de participarem. Por favor, envie um e-mail ao Conselho Deliberativo informando sua situação. Os pastores que não comparecerem e não justificarem sua ausência terão suas escalas de ministério suspensas. Aos obreiros e regentes, o Conselho Deliberativo informa que entre os dias 7 e 11 de junho não teremos pastores escalados nas congregações em virtude do trabalho de aperfeiçoamento que será realizado em nossa sede. Solicitamos a colaboração dos diáconos e regentes que se estejam preparados para realizarem as reuniões da sua congregação. Contamos com sua compreensão e agradecemos a colaboração. Era o que tínhamos para o momento. Amados irmãos, agora então vai ser lida a mensagem final da nossa reunião de hoje, que todos nós, os filhos de Deus,
possamos estarmos neste momento desprendidos de tudo deste mundo e tão somente voltados a esse assunto tão divino, tão sagrado, que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo ditam através dos boletins. Eu sempre tenho falado ao coração dos meus irmãos, nas congregações aonde sou escalado, que as palavras contidas nos boletins são as palavras, é a voz da Santa Vó e do Santo Irmão Aldo. Por isso, é preciso bastante reverência. A história da Igreja Apostólica e da Santa Vó Rosa. A Santa Vó Rosa sempre amou e creu piedosamente em Deus, no seu divino Espírito Santíssimo, em Jesus, na Virgem Maria Santíssima, e amava muito ao seu próximo. Era uma pessoa muito bondosa e misericordiosa. Buscou a justiça e o bem, preocupava-se pelo bem do seu semelhante, ajudando a todos que o procuravam. Amava a verdade, mesmo que tivesse que sofrer por defendê-la. Muito trabalhou e lutou para vencer na vida e manter a integridade e honra de sua família. Possuía uma coragem e uma fé inabalável, até o dia em que Jesus se manifestou a ela e passou a prepará-la e a desenvolver os dons espirituais que já possuía desde o ventre da sua mãe, para que pudesse exercer a nobre missão de consolador com toda a sabedoria e virtudes divinas. Quando estava com aproximadamente 60 anos de idade, surgiu em meados de 1953, no bairro do Tatuapé, em São Paulo, capital, um movimento religioso onde se reuniam em tendas e se denominava Tenda de Deus, pró-salvação e cura divina. Faziam parte desse movimento o pastor Eurico Matos Coutinho, sua esposa Odete Correia Coutinho. Aquele movimento, por providência de Deus, surgiu próximo à casa da senhora Rosa, e ela resolveu ir para ver do que se tratava ali. Sentiu no coração o desejo de ajudar aquela obra, pois queria auxiliar Jesus a salvar almas. Entretanto, era um movimento que ainda não tinha uma base doutrinária como possuímos hoje, pois naquele trabalho havia pessoas de credos diferentes, com ideias religiosas distintas, que deram muito trabalho para Jesus e a direção da igreja. A senhora Rosa, vendo que havia boa vontade e boa intenção no pastor Eurico, na sua esposa, em algumas pessoas em relação àquele movimento, resolveu frequentar com assiduidade as reuniões que ali eram realizadas, cujo objetivo, além de pregar o evangelho, era orar pelo povo com a imposição das mãos. A irmã Rosa, como era conhecida na época, sentiu um grande desejo de servir a Jesus, pois sentiu que ele a chamava para uma missão importante e especial, mas ainda não sabia qual. Chegando em sua casa após uma reunião, prostrou-se de joelhos e fez a seguinte oração a Jesus: Jesus bendito, de hoje em diante morro para o mundo, para viver só para o Senhor. Aquele movimento religioso prosseguia, porém havia pessoas mal intencionadas, cujo objetivo não era formar uma igreja, mas angariar dinheiro em benefício próprio.
Foi quando então Jesus se revelou à irmã Rosa em sonho. Neste sonho ela viu uma igreja que realizava batismo dos fiéis numa lagoa. E de repente o povo sumiu da presença dela. E desesperada procurava seu povo. E foi aí que apareceu um ser celestial todo de branco, que era o próprio Jesus. E a irmã Rosa lhe perguntou o seguinte: meu Senhor, onde está o meu povo? E Jesus lhe respondeu: o teu povo está em perigo. Ela fez outra pergunta: mas qual o perigo, meu Senhor? Jesus lhe mostrou o perigo. Uma das pessoas que fazia parte da organização do movimento religioso e que estava de viagem ao exterior, estava retornando com a intenção de tomar aquele trabalho religioso somente para ele. No dia seguinte, pela manhã, a irmã Rosa, que não tinha nenhum cargo no governo daquele movimento religioso que estava iniciando, foi à casa do pastor Eurico e lhe contou o sonho. Mas como o tal homem estava em outro país, ele achou que não havia perigo. Porém, na mesma hora, tocaram a campainha. Era o mensageiro do correio com um telegrama daquele homem que estava no exterior, pedindo que fossem esperá-lo no aeroporto daquele dia. Então o pastor Eurico e a sua esposa Odete creram que era realmente uma providência divina e que Jesus apareceu à irmã Rosa para preservá-los e protegê-los. Como eles creram e confiaram na palavra dela, nosso Senhor Jesus, com Deus Pai e o seu divino Espírito, davam início à grande obra de salvação e de redenção na terra. Dias depois, Jesus se revelou em pessoa à irmã Rosa. Ele orientou que dali em diante ela, o pastor Eurico e a sua esposa Odete deveriam se reunir os três para orar. E através dela ele iria orientá-los e ensiná-los como deveriam formar a igreja, ensinar e pregar a sua doutrina e implantar uma disciplina que seria a regra de um viver justo, honrado, livrando assim seu povo do mundanismo e dos costumes pagãos. Assim foi sendo organizada a igreja com seu estatuto, devidamente registrado de acordo com a lei. E Jesus, através da irmã Rosa, deu ordem para ungir o pastor Eurico como bispo, sua esposa como missionária da nossa igreja. Foi alugado um salão na rua Tuiuti, no mesmo bairro do Tatuapé. A irmã Rosa, como era conhecida, foi ungida diaconisa, sendo sábia, prudente e com o precioso dom de discernir os espíritos. Sabia quem era sincero e quem não era. Procurou livrar e guardar o bispo Eurico e sua esposa missionária Odete dos que eram falsos e mal intencionados em querer implantar suas ideias e explorar a igreja e o nosso povo. Foi deste princípio que Jesus organizou a direção da igreja, sendo a Santa Vó Rosa o principal vaso em quem ele se manifestaria pelo dom de revelação e de profecias. A nossa igreja, como igreja organizada, teve seu início no ano de 1954, com seu estatuto devidamente registrado em cartório com o nome Igreja Apostólica. Este nome foi dado por orientação de Jesus, nosso Senhor, em homenagem aos santos apóstolos que organizaram a primeira igreja da era cristã, sob a orientação do Divino Mestre, pregando seu Evangelho, o Novo Testamento, por ordem de Deus, sendo o caminho para uma nova vida de paz, amor, união, perdão e felicidade. As primeiras medidas que Jesus orientou em relação aos ensinos da sua doutrina foi sobre a fé em Maria Santíssima e nos santos e anjos. A direção foi orientada a ensinar a igreja
sobre o poder que eles receberam para ajudar seu povo na terra, como legítimos protetores e auxiliadores, e que já estavam exercendo este ministério com todo o poder e virtude do Espírito Santo de Deus. Da mesma forma, orientou que ensinassem sobre a santificação da alma e do amor ao próximo. Outra medida importante de Jesus foi sobre a liturgia, ou o modo de realizar os trabalhos e sacramentos da igreja. Proibiu todos os excessos, exageros e todo o fanatismo, oriundo dos costumes que surgiram nos meios religiosos e que alguns que frequentavam a nossa igreja no princípio possuíam e queriam implantar em nosso meio. A nossa igreja teve uma transformação extraordinária, graças a Santa Vó Rosa e às medidas perfeitas e justas que ela tomou para aperfeiçoar a igreja de acordo com a vontade de Jesus, nosso Senhor. Enfrentou lutas, e muitas lutas, ciladas, perigos, mas com sua autoridade e Jesus ao seu lado desarmou as intenções dos falsos e invejosos, que não puderam fazer da igreja o que desejavam. Da mesma forma, preservou e amparou o bispo Eurico e a missionária Odete, que eram seus porta-vozes e tinham a missão de ensinar e pregar a doutrina que Jesus revelava através dela. A Santa Vó Rosa preparou o ministério de pastores em nossa igreja, ceifeiros que levam a nossa mensagem de fé e esperança aos corações humildes e sedentos de justiça. Formou o ministério de obreiros valorosos para zelar dos nossos trabalhos e sacramentos. Amparou o ministério da música, formou um coral para alegrar a nossa alma e glorificar a Deus aos seus santos. Foi assim que Jesus, nosso Senhor, revelou toda a vontade soberana de Deus, nosso Pai, a Santa Vó Rosa, de forma original, exatamente como profetizou o Senhor, quando se referiu ao outro Consolador, ao dizer assim: Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido de mim e de meu Pai, e vos guiará em toda a verdade. Ao subir aos céus, arrebatada por Jesus para receber o galardão de Espírito Consolador, ela passou os seus dons e virtudes para o nosso irmão Aldo, e ele passou a ser o seu sucessor e representante do seu poder, e por 44 anos dirigiu a nossa igreja e manteve tudo o que a Santa Vó Rosa com Jesus nos deram, e com o seu governo esta obra cresceu e se multiplicou, tornando-se uma igreja forte, consagrada e santificada. Hoje ele está na glória celestial e deixou a igreja apostólica preparada para seguir em frente, enquanto Deus Pai permitir que a igreja cumpra a sua missão e alcance muitas almas para o reino dos céus. Avante, povo apostólico! A luta é muito grande, muitos tentam nos derrotar, mas maior é o poder que está nesta igreja e sobre nós, que é todo o poder de Deus, nosso Pai, de Jesus, poderosos santos, como Jesus, nosso Senhor, a Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, o Santo Irmão Aldo, pastor deste rebanho, e todo o poder dos santos e anjos do nosso Pai Celestial. Tenha ânimo, força, coragem, confie no governo seguro desses santos em nossa querida na nossa querida e amada Igreja Apostólica. Amados irmãos, que dúvida temos em nossos corações a respeito da querida Santa Vó Rosa. A nossa santa e bendita Vó Rosa
através desse ministério tão glorioso que de Deus o Pai ela recebera, ela tornara-se inteiramente semelhante a Jesus em tudo, no mais claro aperfeiçoamento espiritual, com a sabedoria divina do Espírito Santo do Pai. E por ser pura e santíssima, tornou-se digna das revelações do Pai através do seu Filho Jesus, para organizar a igreja e aperfeiçoar o seu povo nas veredas da verdade e da justiça. Jesus, então, pôde usá-la como sua porta-voz nesta igreja, ao coração dos humildes e sinceros, que, portanto, ninguém conseguia a fazer com que a Santa Vó Rosa tropeçasse em alguma coisa, pois ela tinha o poder da onisciência e que já sabia do sentimento das criaturas ao aproximar-se dela, se era bons sentimentos ou se era maus sentimentos. A santa e bendita Vó Rosa trabalhou com todo o afinco, com todo o esmero e a mais perfeita dedicação pelo reino dos céus, pois sabia ela que pelas revelações de Jesus, esta igreja estava representando o reino dos céus e a sua justiça aqui na terra. E a cada dia, Jesus a preparava mais, a aprimorava mais, e a harmonia de mais dons espirituais e aperfeiçoamentos. Por quê? Porque Jesus esperava o crescimento dessa santa igreja, porque era do plano do Pai que esta igreja fosse refeita na terra. E assim cumprira-se a promessa que Jesus fizera a Deus, o seu Pai e nosso Pai, que ele refaria o templo, que quer dizer, reergueria a igreja novamente, e nela criaria um povo bem disposto e de boas obras para morar nos céus. E quem é este povo, amados? Somos nós, o povo apostólico, os filhos de Deus. E então se cumprir esta promessa que Jesus fizera a Deus e seu Pai. E o qual é o nosso dever? É estarmos ao lado desta santa poderosa e também do santo e querido irmão Aldo para colaborarmos em tudo e sermos serviçais para que Deus então sinta prazer na nossa vida, na nossa existência que é inteiramente consagrada aos céus. A santa e querida Vó Rosa, ela remiu as ovelhas extraviadas, às quais Jesus se referira aos seus apóstolos. Tenho muitas ovelhas extraviadas ainda, que não estão neste aprisco, mas me convém agregá-las.
E como Jesus então agregou as ovelhas extraviadas no seu rebanho, for através de uma criatura santa, pura, justa e verdadeira, a santa e bendita Vó Rosa, levando a mensagem dos céus ao coração dos humildes e sinceros, levando a eles o entendimento e a sabedoria para angariar os seus conselhos e guardá-los no profundo do coração para o seu preparo espiritual. Foi perfeitíssima, criatura de uma santidade, possamos dizer inexplicável, com todo o poder divino, e tinha muita autoridade, e portanto encaminhou essa obra com ordem, com perfeição, com vigor, com braço forte, para encaminhar o povo pelo caminho do bem, da justiça e da verdade. Ela não deixou que a falsidade de muitos imperasse nesta santa igreja. Ela aboliu aqueles maus intencionados e que desejavam ter a igreja para o seu próprio benefício. Ela sabia das intenções, e os falsos e fingidos foram banidos, afastaram do meio do povo de Deus. O fanatismo que muitos alimentavam e queriam implantar na igreja não foram bem-sucedidos. Não puderam fazer a sua vontade, os seus desejos, porque esta igreja nasceu dos céus e para ser dos céus. E dos céus lhes viera a mais perfeita doutrina e disciplina para a moralização dos costumes. Porque não há perfeição e nem haverá santidade sem a moralização dos costumes. E sem a moralização dos costumes, ninguém chegará aos céus. Mas esta doutrina justa e perfeita nos aprimora, faz com que brilhamos para os olhos deste mundo como astro que brilha no azul dos céus. E temos uma vida feliz, tranquila e na paz, entre um mundo tão conturbado, um mundo tão carente de paz, onde grande povo caminha pela escuridão. Muitos tropeçam e outros caem. Por quê? Porque o caminho está escuro e eles não enxergam o que pode estar na frente. E muitos caem em precipício sem recuperação alguma. Amados, mas trevas não quer dizer só escuridão. Trevas quer dizer falta de sabedoria, falta de entendimento, falta de amor, falta de humildade, falta de compreensão e de reconhecimento das suas próprias fraquezas. Tudo isso é treva. E feliz é aquele que ao contemplar o esplendor da luz do reino dos céus nessa santa igreja, ela se agrega. E aqui permaneces, porque verdadeiramente reconheceu
que esta igreja está pregando a mais justa verdade do Evangelho do Reino dos Céus. É lindo viver desse povo na face da terra. Marchamos pelo caminho da retidão com muita firmeza, firmados na verdade, na justiça divina, pelo impulso forte do braço do Santo Irmão Aldo e da Santa Vó Rosa. E estes santos poderosos nos livram de todo o mal, dos perigos desse mundo e das ações malignas do inimigo das nossas almas. Vamos sermos sempre criaturas observadoras, vigilantes de nós mesmos e até mesmo pelo nosso próximo, ajudando-o quando tem alguma dúvida de alguma coisa ou necessita de uma palavra para um bom encaminhamento. Devemos sermos úteis à Santa Avó e o Santo Irmão Aldo em todos os sentidos. Porque, na verdade, não são só os pastores, os pregadores, mas cada um apostólico é um pregador do Evangelho do Reino dos Céus, pelo seu comportamento, sim, pela sua forma de viver, pela sua forma de falar, pela sua forma de ser, pela sua forma de amar e pela sua forma de obedecer uma doutrina, uma disciplina santa, justa e verdadeira, que nos viera do altos céus. Assim também é pregar, é ajudar a salvar também, e nunca negar o estender da nossa mão para aquele que necessita. Eu não estou me referindo a estender a mão para alcançar uma fatia de pão, um copo d'água tão somente, mas lançar uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra de amor, de coragem, animando a criatura que talvez esteja às prestes a ser derrotada de um todo, ajudar a levantar o seu ânimo e levar no seu conhecimento esses santos poderosos que Deus nos dera nesses dias atuais, a querida Santa Vó Rosa e o querido Santo Irmão Aldo. Eu deixo esta humilde mensagem aos vossos corações, para as vossas meditações, meus amados, e como está na leitura do boletim, vamos avante, vamos caminhar com passos firmes, não temos nada a temer, temos esses santos ao nosso lado e todo o reino dos céus. O coral ainda tem algo a apresentar. Serás apresentado o hino Um Abraço dos Céus. Stop.
esta santa reunião, abençoar este santo momento de paz e louvar o querido primaz. Este dia tão maravilhoso, Santa Rosa com um sorriso nos lábios, contemplando seu filho querido, nos transmitindo seus conselhos tão sábios. E com a Santa Rosa, santos apóstolos vieram também trazer do céu o poder e a graça de Deus para esta santa reunião, abençoar este santo momento de paz e louvar o querido primaz. Amém. Eu agradeço pela presença de todos e agradeço aqueles que nos acompanharam por via internet. Que a graça de Deus seja sobre a vida de todos e assim permaneças para todo sempre. Eu convido a igreja a pôr-se em pé e vamos finalizar a nossa reunião orando. Jesus, Mestre Divino, Filho do Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, Autor da vida eterna, Deus do poder inabalável. Ó Mestre, mais uma reunião neste momento finaliza-se, porém com muita ênfase, felizes e regozijantes no profundo da nossa alma, lhes dizemos muito obrigado por mais uma oportunidade. E neste momento, ó Mestre,
Em nome de Deus, o nosso Pai e seu Pai, o Divino Espírito Santo, com a sua Santíssima Mãe, Virgem Maria e nossa Mãe, com a Santa Vó Rosa e o querido Santo Irmão Aldo, neste momento lancem vossos santíssimos e veneráveis olhares e estendam vossas poderosas mãos, derramando chuvas de bênçãos, bênçãos gloriosas com o perfume celestial sobre a vida de todos. Mestre, tenho aqui nesta caixinha os pedidos de oração dos vossos filhos. O Senhor sabe muito bem do que eles estão necessitando. E nesse momento, ó Jesus, estenda sua mão poderosa, que a Mãe Virgem Maria, com a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, também façam suas mãos pausarem sobre esses pedidos de oração. E dai ao lenitivo aos vossos filhos naquilo que eles estão necessitados. Resolva para eles, Mestre, todos os problemas, aqueles problemas já quase insolúveis, seja da natureza que for. O Senhor atente para o pedido deles para a recuperação da saúde. Se porventura algum de vossos filhos está hospitalizado, aos cuidados médicos e de enfermeiros. Ajuda os médicos a acertarem um tratamento adequado para que o vosso filho ou a vossa filha possa em breve retornar ao lar, no seio do lar e no calor da família. Jesus, eu peço ao Senhor que também visite os velhinhos lá em seus lares, carregado de idade, com dificuldade na sua locomoção, que gostariam tanto de aqui estar presente, mas não foi possível, porque a sua situação física a impossibilita. Mas o Senhor leve a este coração, Jesus, a sua bênção, dando ânimo, dando coragem, restituindo a saúde e a força nos seus membros. E também, Jesus, com sua mãe, com a Santa Vó e o Santo Irmão Aldo, o Senhor bata na porta das empresas, abrindo-as, dando condições de trabalho aos vossos filhos, aqueles que porventura estão procurando um trabalho para manutenção do seu lar e para ter garantido o seu sustento, o seu pão de cada dia sobre a mesa. Ó Jesus, isto eu entrego nas vossas mãos neste momento, juntamente com esta reunião que encerra-se agora. Queridos, amados irmãos, recebamos neste momento as bênçãos da Santíssima Trindade, da nossa Mãe Virgem Maria, da Santa e Bendita Vó Rosa, e as bênçãos do Santo e Bendito Irmão Aldo, o pastor por excelência do rebanho de Cristo. E que estas divindades sejas convosco e convosco permaneças para todo o sempre. Amém.